Não só parece que foi ontem, como de fato foi, né? Faz 2 anos que eu assisti ao Speak No Evil, o filme de terror dinamarquês, dirigido pelo Christian Tafdrup, que fez um burburinho considerável na crítica naquele momento. Muita gente considerou um dos mais perturbadores, um dos mais chocantes do ano e tudo mais. Mas eu confesso que eu nunca fui, pelo menos desde então, sigo não sendo muito fã, muito entusiasta daquele filme. Embora eu goste da primeira metade dele, da maneira como o diretor constrói a tensão a partir de uma premissa muito legal e muito simples, né? A premissa de um casal de dinamarqueses com uma filha pequena que conhece numa viagem um outro casal que tem um filho também, mais ou menos da mesma idade da filha deles, e esse casal, que é um casal holandês, os convida para passar um tempo na casa de campo deles no interior da Holanda, né? Basicamente essa premissa. Apesar de eu gostar dessa premissa e da maneira, portanto, como a história era desenvolvida até um certo ponto, eu acho que o filme vai ficando cada vez mais manipulativo, e eu acho o ato final daquele filme, embora seja o ápice dele do ponto de vista de horror, né? Embora seja o que a maioria das pessoas lembre, eu acho um final muito manipulativo num sentido ainda pior do que a manipulação habitual do terror. É a manipulação que você enxerga demais, você percebe que tudo o que pareciam pessoas ali se transformam simplesmente em objetos de um grande comentário que o diretor está fazendo, e aquilo perde a força dramática que vinha construindo até aquele momento. Para mim, é um final que quebra muito do impacto do filme e até me distancia dele, o que poderia me chocar, ou choca muita gente, eu tenho certeza, na verdade me deixou distante, me deixou até mais frio em relação ao filme, porque eu fiz aquele famoso, é isso que ele quer falar, é sobre isso, e ele vai reiterar isso até o fim. Então, repito, não sou fã daquele filme, e principalmente não sou fã do desfecho dele. A sensação que eu tive quando eu fiquei sabendo que fariam um Não Fale o Mal, né, nos Estados Unidos, né, que fariam a versão tão rapidamente, foi de primeiro, nossa, né, é sério, mal esperaram o cadáver esfriar, já vão fazer tudo bem, isso não é novidade, né? Os americanos fazem isso desde sempre. O Chamado foi feito 4 anos depois do Ringu, o Mistério das Duas Irmãs 5 anos mais ou menos depois do Medo, o Grito também foi feito, a versão americana, muito rapidamente, o Deixe-me Entrar foi feito também 1 ano, 2 anos depois do Deixe Ela Entrar sueco, e por aí vai, tem vários exemplos. Quarentena, 1 ano depois do REC, a gente for ficar aqui falando, a gente não vai acabar nunca, né? Esse daqui é mais um, então. Fizeram muito rapidamente, uma produção relativamente prestigiada, porque você tem aqui um filme da Blumhouse, que é uma produtora de horror já muito estabelecida, com o James McAvoy e a Mackenzie Davis nos papéis principais. No caso aqui, nessa versão americana, o James McAvoy interpreta o pai da família, que no original era uma família holandesa, aqui é só uma família americana que encontra na Itália uma família inglesa, né? Então, os conflitos, ou melhor, os embates culturais que eram mais específicos na versão dinamarquesa, aqui são um pouco mais diluídos em algumas questões mais estereotipadas de cidade versus campo, pessoas mais sofisticadas versus pessoas um pouco mais rústicas, coisas um pouco mais simples, que deixam a história, pelo menos do ponto de vista do tema, do assunto, em relação a convivência, um pouco mais básica também, um pouco mais clichê, né, numa primeira camada pelo menos. Então, aqui é a mesma história. A gente tem mais uma vez um casal, Mackenzie Davis e Scott McNairy, que é um cara que eu acho particularmente pouco interessante como ator, e aqui ele faz mais uma vez um personagem que você já viu ele fazer mais de uma vez. É um personagem que até funciona bem pra ele, porque é um banana esse marido, né? Aqui, novamente, o marido é um completo idiota, um cara absolutamente sem carisma, sem iniciativa, mesmo quando a situação fica extrema. E a Mackenzie Davis, ao contrário, é uma atriz muito interessante, uma atriz que já provou uma versatilidade considerável em poucos anos aí, de uns 5, 6 anos pra cá ela já demonstrou isso, e ela é o que injeta uma personalidade adicional a essa versão americana, na minha opinião. Eu gosto particularmente da Aislinn Franciose, que faz o papel da esposa do James McAvoy nessa versão aqui. Eu gosto muito da atriz, porque ela inclusive está excelente naquele filme The Nightingale, da Jennifer Kent, um filme muito pesado, muito chocante. E aqui ela só não tá melhor porque o roteiro não ajuda muito ela tá muito na sombra do James McAvoy. O James McAvoy é esse ator muito solar, né, um cara que preenche ali a tela, e aqui é dado a ele um personagem para ele deitar e rolar, né. Ele ainda não se desgrudou tanto do Fragmentado, na minha opinião. A interpretação dele aqui tem uns maneirismos que lembram muito aquelas caras e bocas que ele fazia no Fragmentado. Isso me tira um pouco da tensão do filme, ainda que seja uma interpretação sólida, ainda que funcione dentro do filme. É uma interpretação muito extrovertida, acho que falta um pouco mais de
ambiguidade na interpretação dele aqui. Para quem viu a versão anterior, a versão de 2022, dinamarquesa, isso faz mais falta ainda porque era um trabalho absolutamente espetacular daquele elenco principal ali. Os 4 atores eram muito bons de fato e não existia esse showcase, né, de um personagem em relação ao outro como existe aqui no James McAvoy, né? Ele realmente é o ator mais conhecido dos 4 e é quem domina mais as cenas. Mas eu queria só reiterar como a Aisling Franciosa é uma atriz especial e que eu acho que vai ter mais papéis interessantes nos próximos anos. Ela fez algumas participações pequenas em alguns filmes recentemente, inclusive o The Last Voyage of the Demeter, mas aqui é mais uma demonstração de como ela é talentosa quando tem um material interessante em mãos. Eu gosto também da maneira como o diretor James Watkins, que fez inclusive aquele A Mulher de Preto com Daniel Radcliffe uns 12 anos atrás, manipula a atenção de maneira muito prática. Ao contrário do filme original, que tem um trato um pouco mais realista da coisa, ele traz para uma coisa muito mais objetiva, nessa tensão de ação e reação, tensões e distensões, cenas que parece que a coisa vai piorar e depois ela melhora um pouco. Ele, claro, acaba tornando a coisa muito mais formulaica, mas como é essencialmente uma trama formulaica, embora o original queira se esquivar disso, ele queira fingir que não é, mas é uma história muito formulaica, até o plot twist, uma revelação com relação a um personagem ali, o que está de fato acontecendo com aquela família, é uma coisa que você já viu diversas vezes nesse gênero. E esse aqui, por ser um filme da Blumhouse, pelo James Watkins ser um cineasta de gênero que entende esses códigos, ele trabalha isso de uma maneira perfeitamente funcional. Sim, assim como no anterior, o filme tem várias forçadas de roteiro para que as coisas aconteçam. Então, por exemplo, tem uma cena em que os personagens estão se pendurando no negócio para pegar uma certa coisa, você diz, nossa, é sério que o filme vai realmente parar para fazer isso? É outra cena em que, caiu uma coisa ali no negócio, será que os personagens vão realmente parar no meio dessa situação para pegar aquilo ali? Enfim, então tem uma sequência aqui em particular que envolve os personagens tentando sair de um determinado lugar que incide nesse tipo de problema. Em contrapartida, e aí onde vai o ponto principal aqui, eu sugiro, caso você já tenha visto o filme original, que você saia desse vídeo, caso você não tenha visto, que você vá ver, se lhe interessar, mas se não, tanto faz, fica a critério. O ponto-chave aqui do Não Fale Mal, talvez a razão de o filme existir, seja o fato dele mudar totalmente a chave a partir do terceiro ato. Durante os 2 primeiros atos, Não Fale Mal não vou dizer um copia e cola, mas é um filme estruturalmente muito similar, muito fiel ao Speak No Evil de 2022, mas é muito parecido mesmo. Até alguns diálogos são iguais, né? Inclusive porque o filme anterior também é falado em inglês, então ainda por cima tem essa sensação de repetição, né? E no entanto, na hora que a chave vira, a sensação que me deu assistindo ao filme é como se fosse assim, alguém viu aquele filme e pensou assim, nossa, eu gostei muito dessa ideia, eu quero corrigir o final. Eu quero reorganizar isso para que a coisa não pareça tão irritante para a maior parte da plateia. Ele quer dar uma espécie de catarse aqui, ele quer inverter o jogo. Tudo aquilo que no original os personagens eram levados para um determinado ambiente, a coisa ficava realmente carregada, realmente sombria, para bem ou para mal, goste ou não daquele final, eu já disse o que é que eu acho em relação a ele, mas era muito carregado. Aqui a coisa é invertida para um jogo de gato e rato. É como se fosse um momento em que as coisas de fato acontecem. Ele, portanto, americaniza tudo. Não é novidade isso especificamente, mas eu confesso que, levando em conta a força do final de 2022, ou pelo menos a força que ele esperava ter, o impacto que o final daquele filme teve, eu imaginei que eles fossem tentar aqui administrar a coisa para seguir um caminho semelhante, mesmo que com algumas alterações. E não é o que acontece. O James Watkins vai aqui para outra direção. Repito, depois de 1 hora e 10 de filme, ele resolve chutar o pau da barraca e fazer o filme dele, dizer, vamos fazer aqui o que o original na nossa cabeça deveria ter feito. O que eu acho interessante, como exercício mesmo de gênero, e esse horror especificamente de invasão de casa, ou de personagens sequestrando outros, ou enfim, de cerco, é legal de ver isso também. Ainda que eu não esteja aqui defendendo, advogando que se façam refilmagens de todos os filmes desse tipo, de maneira nenhuma, mas já que se fez, é interessante assistir os dois paralelamente, ou melhor, assistir em double feature, assistir um e depois o outro. Porque enquanto o original, pra mim, tem um problema aí de ter um final muito manipulativo, esse daqui, o problema, entre aspas não, eu acho que é um problema mesmo, acaba sendo essa americanização, essa pasteurização maior da coisa. Só que isso que é um problema é, ao mesmo tempo, daí porque eu ter usado aspas,
é também uma virtude, porque é um momento em que ele resolve abraçar mais os clichês do gênero e tornar a coisa muito mais franca, muito mais direta e, portanto, honestamente, muito mais crível também, dado o que a gente conhecia dos personagens até aquele momento. Uma das coisas que me irritava no Speak No Evil, como eu falei, no de 2022, era o fato de que não condizia com o que a gente conhecia daqueles personagens até aquele momento, a absoluta passividade, permissividade do ato final. É quando parecia que, novamente, o diretor, roteiristas e a equipe estavam manipulando tudo para provar um ponto, para reiterar um assunto. No caso do Speak No Evil americano, desse Não Fale o Mal, isso não acontece. A sensação que dá é que o pessoal realmente quis fazer uma coisa mais direta mesmo, o que diminui um pouco a complexidade talvez do assunto. Não, a coisa não é tão impactante, nem de longe tão pesada e corajosa como muitos podem considerar a versão original, mas do ponto de vista do gênero e como recompensa, ele acabou sendo interessante para mim. Ele acabou funcionando até melhor nesse aspecto. Não tem, claro, a originalidade da premissa e o trato mais carregado, aquele clima verdadeiramente desconfortável do filme de 2022, que ia um pouco mais longe nesse desconforto em vários aspectos, mas tem esse trato mais direto, mais firme com a história, com a catarse e com os tropos do gênero. Então são dois filmes interessantes. Eu não sou fã de nenhum deles, como eu estou deixando claro aqui, mas eu acho interessante, eu acho bem curioso assistir um depois o outro, porque tudo que eles têm de diferente, tudo que eles têm de similar, acaba falando muito sobre o país deles, acaba falando muito sobre o trato de cada um com o gênero. Então, para quem gosta de horror, para quem gosta desse tipo de filme em particular, eu acho que vale a pena assistir ao Speak No Evil de 2022, mesmo que você saia ultrajado com ódio dele, e depois assistir ao Não Fale o Mal, a versão americana dirigida pelo James Watkins, porque talvez você tenha até uma recompensa por aquilo que você passou no primeiro filme. Então, é a minha recomendação, assistir aos dois. Se quiser assistir só o Não Fale o Mal também, eu acho que é um trabalho de terror, um thriller de terror perfeitamente decente e funcional, que não vai ofender ninguém.